conversando, né, Natália? A gente não lembra qual foi a última vez que a gente viu essa mulher falar, gente, a agenda dela é super lotada. A gente não consegue, Marcelo. Tem, ó, há 5 anos que eu estou perguntando a ela está vendo a agenda dela. Que bom que ela reservou hoje, essa quarta-feira fria. E aí a gente veio, ó, vamos receber. Já nós para cá, vamos estar assim, agradecendo a Deus pela vida dela. Eu falo sempre que tudo que eu sou é por causa dela, é por causa de Deus, óbvio, mas eu tenho uma mulher aí que tem sido uma intercessora e também tem sido aquela que tem colocado sempre na direção correta. Então, que o Senhor venha abençoar, não abençoa a vida dela, o Senhor venha falar através da vida dela para as nossas vidas nessa noite. Pai, eu quero te agradecer por mais uma quarta, por estarmos aqui, Senhor, mesmo diante do frio, do cansaço, das nossas preocupações no dia a dia. Obrigada, Senhor, porque não há lugar melhor do que esse amor na tua casa, em comunhão com os nossos irmãos, e sobretudo na tua presença, ouvindo a tua voz. Deus, eu quero nessa noite entregar a vida da tua filha nas tuas mãos. Que o Senhor venha conduzir, Pai amado, todo esse período, Senhor. Que ela venha falar aquilo que está no teu coração, Deus. E que ela venha ser a tua boca nessa noite, Deus. Usa a tua filha poderosamente, Deus, e que os nossos corações, a nossa mente, venha, Senhor, agora se voltar para ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. A paz do Senhor para a igreja. Como o Vânia falou, eu gosto muito de estar aqui na frente. Não é, como diz, a minha praia. Estar com o microfone na mão. Eu gosto muito de ficar, falar atrás dos bastidores, fazendo, intercedendo. E sabe, eu acho que quase um mês, a Vânia, eu peguei teu amigo, fiquei 2 semanas de casa. A Vânia me convidando, para estar fazendo algo do Senhor. E eu falava, eu não é para mim não. E orando em casa, o Senhor falou no meu coração, que os tímidos, os medrosos não herdarão o reino dos céus, porque mediante a tudo que o Senhor tem feito na minha vida, de eu falar o que Deus tem feito na minha vida, essa minha caminhada com o Senhor, algo que possa vir edificar a igreja nesta noite. Eu não tenho palavras bonitas, não sou uma pregadora, não gosto de estar falando aqui na frente, mas assim quis o Senhor, e não sou eu, mas o Senhor me direcionando aquilo que eu tenho para fazer, aquilo que eu tenho para falar, que os irmãos possam receber, que cada coração possa receber essa palavra nesta noite. Quando a Vânia me chamou pela primeira vez, eu falei, tá bom. Eu comecei a perguntar ao Senhor o que eu iria fazer, o que eu queria falar, e comecei a imaginar, querer montar alguma coisa. Teve uma vez que eu até falei para ela, já está tudo pronto, estou esperando só mais algumas coisas. E creio que foi para aquele tempo, foi quase um mês atrás, que o Senhor me deu algo para fazer. E hoje eu falava para o Senhor, hoje eu não preparei nada, tudo que eu estava acabando de fazer, eu fiz, porque eu queria contar um testemunho, o que o Senhor fez na minha vida, na minha família, na vida do meu esposo. Porque alguns aqui já sabem, mas muitos não sabem. E testemunho edifica, testemunho ele nos renova, ele faz aumentar a nossa fé quando a gente ouve o testemunho. E grande é o testemunho, sim, que eu tenho para contar na vida do meu esposo, mas não vai ser para essa noite. Eu vou falar alguma coisa sobre o que aconteceu, mas eu queria fazer algo assim, de trazer fotos para montar, fotos, para estar mostrando todo o processo como foi, mas eu não consegui fazer. E eu creio que não foi
tempo ainda. Creio que vai ter uma oportunidade ainda de eu estar aqui, contando, mostrando com fotografias, todo o processo, todo o milagre que o Senhor realizou na vida do meu esposo, né? Quando há 9 anos atrás, em 2017, ele passou pelo câncer, né? Um câncer de garganta. Deus fez coisas tremendas, maravilhosas. E foi naquele momento que eu vi como a minha fé foi ativada. A vida aconteceu com a coisa, eu falei, Senhor, eu quero aquela fé que eu tive naquele momento. Que foi uma coisa assim, eu posso dizer, sobrenatural, né? Mas que hoje o Senhor venha falar, né, aos nossos corações, ao meu coração, né, que já falou meu coração primeiramente, e vai falar também ao coração dos irmãos. Eu vejo desse, como Deus fala que a gente temos ouvido, né, palavras maravilhosas aqui nesse lugar. Tem uma série de estudos, de fundamentos, e eu falava assim, eu ouvi falar, né, mediante a tudo que já foi falado, né, sobre oração, sobre fé, e mais o Senhor mais uma vez nos leva a falar nesta noite sobre fé, né? E quero dizer aos irmãos que, de verdade, eu sou uma mulher que sou vivida com fé. Cada dia, né, a minha fé vem renovada no Senhor por tudo que Ele tem feito, né? Eu me converti, não foi dentro de uma igreja. A minha conversão não foi dentro de uma igreja, um apelo que alguém fez, que o pastor fez, uma palavra que eu ouvi. Eu não me converti dessa forma. Eu me converti dentro de um carro, levando meu pai para o hospital. Foi ali que eu me converti. Depois de muitas idas e vindas, eu ali dentro do carro fiz um voto com o Senhor. E o Senhor respondeu imediatamente a minha oração. E naquele momento eu fiz um voto para o Senhor, que o Senhor segurasse firme nas minhas mãos, que Ele jamais deixasse eu, né, recuar, e que os meus olhos sempre estejam fixos nele, que eu não venha nunca, jamais olhar para a direita e para a esquerda. Quem me conhece há muito tempo fala que eu falo muito isso. E o Senhor nunca permita que eu me desvie, que meu foco seja Ele. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, e eu tenho visto isso na minha vida se cumprir, a cada dia, a cada momento, né? Eu sou quietinha, sou de muito falar, mas sou uma mulher assim, de muita fé, né? Muita fé mesmo, e a cada dia o Senhor tem renovado a minha fé, né? Através da vida através de algo ou de alguém, a minha fé tem sido renovada. E eu queria assim, né, estar lendo ali em Marcos 5. Pode botar aí a versão que vocês, eu vou ler aqui na minha versão. Mas pode acompanhar. Marcos 5 é uma passagem assim, bem conhecida, mas uma passagem que eu amo muito. E a palavra do Senhor ela se renova a cada dia. Acho que a cada dia que é ministrada uma palavra, ela fala conosco de uma forma diferente, né? Então é uma passagem muito conhecida, mas eu amo essa passagem porque ela se identifica muito com o que eu já vivi e o que eu vivo hoje. Vamos estar vendo Marcos 5, verso de 22. Eu vou ler o 21. É do 21 ao 24, não vamos ler ele todo. Vou ler só alguns versículos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, minha filha está morrendo. Rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que saia e viva.
e foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. E vamos pular lá para o 35. Estando ele ainda falando, aqui Jesus falava ainda com a mulher, né, do fluxo de sangue, que estavam falando um pouquinho sobre ela. Chegaram alguns dos principais da sinagoga a quem disseram: a tua filha está morta, para que infades, para que perturbes, né, mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e como eles estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhes: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Até aqui. Amém? É uma passagem bem conhecida, né? Da filha de Jairo. E nós vimos aqui que Jairo era um homem muito importante, né? Ele era o dirigente da sinagoga, um homem de posição, um homem respeitado. E ele foi, né, até Jesus implorar que fosse até a casa dele e colocasse a mão sobre a filha dele para que ela fosse curada. Ele não importou, né, o que iam falar dele, o que ia pensar dele, até mesmo que ia ser contra ele, porque naquela época era contra, né, a fazer esse tipo de coisa. E muitas das vezes, amados, a gente quer fazer algo, a gente quer até mesmo, né, fazer alguma coisa em direção ao Senhor, e a gente se importa muito, né, vamos falar, mas não importa quem somos, porque o que importa é o que Cristo acha de nós, fala de nós. Eu costumo falar que eu sou uma improvável, não tenho nada, né? Me sinto uma improvável, mas eu sei que eu tenho um grande valor para o Senhor. Isso eu tenho certeza que eu tenho um grande valor. Posso alguns, né, muitos até olharem para mim e não dá valor nenhum, mas eu sei que eu tenho um grande valor, porque eu sei quem eu sou para o Senhor, e sei que o Senhor é para mim. Isso basta. Nós devemos nos importar, né, com tudo que nós vamos fazer, o que vão pensar de nós, e vão achar quem nós somos, mas nós possamos ter a certeza do valor que temos para o Senhor, porque Deus é aquele que conhece o nosso coração, Ele reconhece a intenção do nosso coração, e tudo aquilo que nós fazemos direcionado com Ele, para Ele, Ele se agrada. Eu tenho falado muito com o Senhor, eu quero que a minha vida seja toda direcionada para Ele, que tudo que eu venho a fazer é para agradá-lo. E às vezes, mas até o fato de estar aqui, não é mesmo com medo, por vergonha, é pelo temor, é pela responsabilidade de estar aqui, falando da palavra do Senhor. Porque para nós estarmos aqui falando da palavra do Senhor, nós temos que viver aquilo. Nós temos que crer naquilo que nós estamos falando, crer naquilo que está escrito, crer nos mandamentos do Senhor. Nós somos perfeitos. A cada dia nós temos que
está nos aperfeiçoando. A cada dia nós temos que estar buscando os frutos do Espírito sobre as nossas vidas. Não é fácil. Não é fácil. Porque a cada dia nós somos tentados, né, a olhar para a direita ou olhar para a esquerda. Mas todas as vezes que eu tento olhar para um lado ou para o outro, eu me lembro da promessa do voto que eu fiz com o Senhor quando eu me converti. Que os meus olhos sempre estariam fixos nele. E nós vimos aqui, né? E ele rogava, né? Que como diz aqui a palavra, para que ele fosse até a casa dele, para que a sua filha fosse curada. E Jesus seguiu. Jesus estava a caminho da casa dele. Mas no caminho houve um outro acontecimento. Eu não li aqui, mas também já é bem conhecido nessa passagem de todos, sei. A aproximação desta mulher do fluxo de sangue. E também é uma passagem que está muito grande ensinamento para a gente. Grandes ensinamentos nós também tiramos aqui dessa passagem dessa mulher. De fé, de atitude, de coragem. E nesse momento aqui, o Jesus, né, ela simplesmente falou que se tocasse na orla, né, do vestido de Jesus, ela ficaria curada. E creio que ali houve um momento que, como diz a palavra, que parou. Quando, né, eu não quero me meter muito, eu quero mais falar sobre Jairo. Mas nesse meio ali que ele caminhava, né, junto com Jairo para estar na casa dele, houve esse ato ali dessa mulher ser curada também. E creio que ali houve uma parada. Eu acredito como diz o tempo ali. O próprio diz que Jesus parou, né, quando ele sentiu o sal da virtude dele, para saber quem ele tinha tocado. E eu fiquei assim a imaginar como que Jairo deve ter se sentido. Ele também tinha pressa de Jesus ir na casa dele. E a gente pode até imaginar como que ele deve ter ficado. Mas Jesus, né? Na palavra não diz que ele não curou. Ele ficou ali, junto com aquela multidão. Porque ele queria estar perto de Jesus. Porque ele tinha a promessa na vida dele. Ele tinha a certeza que naquele momento que ele, né, decidiu tomar essa atitude de largar tudo, largaria, né, se importar porque as pessoas iam falar e fazer, ele tinha a promessa na vida dele. E aqui na palavra diz que em momento nenhum ele murmurou e ele falou nada. E muitas das vezes, amados, a gente murmura quando algo demora a acontecer, quando não acontece da forma que nós queremos, né? Será que nós teríamos essa atitude de Jairo? Vocês não iam ficar atrás, como é que é? Arrasta aí essa mulher, vamos lá, ele está indo comigo. O negócio dele aqui está passando aqui, porque está indo para minha casa. Vamos embora, deixa essa mulher para lá, depois cuida dela. Não. Mas também, né, nós vimos também, podemos tirar aqui uma grande lição também. Jesus também ele nos testa. Eu vejo ali que Jesus, né, ele tem aquele jeitinho todo especial de fazer todas as coisas. Ali também ele testou a fé, a paciência, a perseverança de Jairo. Ao parar e atender aquela mulher, né? Porque toda eu quero muito falar que essa passagem da mulher de sangue é uma
E nós vimos ali lá no 35, né, 34, ele já estava falando com a mulher: filha, a tua fé te salvou, vai em paz, ser curada deste mal. E aquele 35 diz: estando ele ainda falando, chegaram alguns da principal da sinagoga aqui e disseram: a tua filha está morta, para que me fala mais o mestre? Mas ele ainda estava ali, falando com aquela mulher. Quando chegaram, né, os principais da sinagoga, dando a notícia: precisa mais não, precisa mais não, a sua filha já está morta, deixa o mestre, você não perdoa mais não, nem falar. Mas na mesma hora, Jesus ouviu aquelas palavras e disse, né, ao principal da sinagoga, disse a Jairo: não temas, crê somente. E eu creio que nessa palavra, o Jairo pegou aquela palavra para ele creu. E volto a dizer, muitas das vezes, né, o que nós faríamos? Nós iríamos murmurar, né? Iríamos sair correndo: a tua filha já está morta. Mas não, Jairo permaneceu ali. Ele creu naquela palavra que foi lançada sobre ele, que foi liberada sobre a vida dele. Jesus falando: não temas, crê somente. E ainda continua dizendo: e não permitiu que alguém seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. E tendo chegado a casa que só sobrava, o alvoroço, e choravam muito e pranteavam. Nós vimos aqui, né? O Senhor Jesus, ele é tão cuidadoso nas coisas que ele faz, como ele faz. E ele é muito seletivo, né? Ele escolheu só Pedro, Tiago e João. Os que acompanhavam ele, eram 12 os seus discípulos, né? Mas ele só levou esses 3 com ele. E fica também, quando eu lia, né, essa passagem, eu fiquei a pensar, tirando, né, um aprendizado, né, nesse versículo aqui. E não permitiu que alguém seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quem nós temos permitido andar do nosso lado? Quem nós temos permitido? Com quem nós temos andado? Temos que ter cuidado para andar com pessoas que nos edifiquem. Porque se andarmos com pessoas sem fé, a tendência é ficarmos sem fé. Se andarmos com pessoas murmuradores, a tendência é ficarmos murmuradores. Se andarmos com pessoas que tentam me tirar da presença do Senhor, os seus achismos, com as suas razões, não vamos ficar iguais a eles. E esquecermos das promessas do Senhor na nossa vida. De esquecermos tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. De esquecermos tudo aquilo que o Senhor é para nossas vidas. É o cuidado que nós temos que ter. Porque nós vivemos num mundo muito, nem sei se em palavras falar, e as pessoas estão muito sem fé, as pessoas estão muito sem crer. E nós, amados, somos aqueles
E temos que estar a todo momento buscando ao Senhor, perseverando, não deixar que a nossa fé venha a cada dia, que a nossa fé venha a ser aumentada no Senhor, e para que através de nós outras vidas, para que nós possamos ser influenciadores da palavra do Senhor, da fé. Temos palavras de ânimos, temos atitudes que o Senhor gosta e gostaria que nós tivéssemos. Aprendemos aqui também que Jairo não olhou para as circunstâncias, não olhou para as más notícias. Muitas das vezes também nós queremos nos desanimar pelas más notícias, pelo diagnóstico, e esquecendo que a última palavra é do Senhor. Por pessoas que vêm até, não adianta não vale a pena. Se o médico falou, não tem mais jeito. Eu conheço fulano, também teve o mesmo problema, e foi assim, foi assado. Eu até costumo falar, não fique perto de pessoas que estão passando por aquele problema que você está passando, porque elas sempre vão ter algo. Certamente, é muito comum a gente ver quando a gente está no consultório, a gente está conversando com não, mas eu conheço uma pessoa que teve isso, que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu lembro que eu quero muito assim, que Deus deu uma oportunidade para contar o testemunho, do meu esposo aqui. Mas eu lembro que o Senhor colocou tanta fé no meu coração, porque eu ia no médico, o médico falava tantas coisas horríveis, e eu ficava tranquilo, eu falava assim, Senhor, é dele que está falando? E eu lembro que eu comecei a colocar no meu coração que ele já estava curado, mas que eu tinha um processo a passar. Já tinha que passar pelo processo. E muitas das vezes a gente espera uma cura, instantânea, imediata. Acontece. Nós já temos visto muitos milagres assim, muita cura assim. Mas é tudo conforme o Senhor quer. E naquela situação ali, o Senhor permitiu que nós passássemos no processo, mas a cura já estava garantida da vida dele. Eu cheguei a falar para os meus filhos e para a família toda. E quando a gente recebe um diagnóstico desse, acha que é o fim, A gente acha assim, não tem mais jeito, que vai ser. E eu falava assim, não quero mais que chorem, principalmente perto dele, tá? A Vânia, o Juneiro, pode, se eu estou mentindo. Eu não quero mais que chore, principalmente perto dele. Vou dizer que a gente não chorava, eu chorava, mas não chorava perto dele. E eu sempre, dizia, não, ele está curado, ele tem todo o processo, mas ele está curado. Amados, foi muito doloroso. Por isso que eu quero trazer contar um testemunho, mas eu quero reunir fotos, para que os irmãos vejam como ele ficou nesse processo. E muitas das vezes nós somos seres humanos, teve algumas vezes que nós pensamos que ele mesmo não ia resistir, Então tudo foi o processo. Porque quem já passou, tem pessoas na família que já passaram, é muito doloroso.
É muito doloroso. A gente vê o sofrimento, não poder fazer nada. Mas dentro de mim tinha uma certeza muito grande que ele já estava curado. E foi uma cura, foi um processo assim, foi um tempo sobrenatural. Dentro de 7, 8 meses, ele passou por todo esse processo e ficou curado. E não foi fácil, não. Não deixar todo momento. Mas que nós possamos, amados, perseverar. Nós possamos a cada dia buscar o Senhor. Às vezes a gente pede tantas coisas para o Senhor, mas temos que priorizar Ele nas nossas vidas. Ele nas nossas vidas. E crer nas promessas do Senhor. Todos nós temos um sonho. Se eu for perguntar um a um aqui, qual o sonho que tem? Todos nós temos um sonho. Talvez tanto tempo que já nem acha que vai mais acontecer. Mas Deus é fiel para cumprir. O sonho não morreu, apenas dorme. Apenas dorme. E muitas das vezes também que eu aprendi com essa passagem aqui, como eu falei, né? A palavra do Senhor se renova a cada dia. A cada dia a gente aprende algo novo. Às vezes é uma passagem tão conhecida, mas a gente sempre está aprendendo algo novo. E eu vendo, estudando, né, sobre essa passagem, eu também, né, vi um grande aprendizado aqui. Vimos que a filha de Jairo, ela tinha 12 anos. A mulher do fluxo de sangue, ela ficou 12 anos enferma. E eu estudando, né, eu pude ver essa comparação de 12 anos. Foi para Jairo, a filha foi 12 anos de alegria. Aquele ponto que ela ficou doente aos 12 anos. Então, aqueles 12 anos foi alegria do Jairo com a filha. Mas a mulher do fluxo de sangue, ela ficou 12 anos enferma. E muitas das vezes a gente acha que o nosso problema é maior do que o do nosso irmão. Acha que não, o Senhor tem que fazer assim. Mas o tempo do Senhor, a hora do Senhor. E ali acho que fez até para Jairo mesmo, né? Ele veio dizer que ele está passando pela pior das situações, né? Gente passando por situações piores. E hoje nós vemos isso também, irmãos. Às vezes a gente está passando por alguma situação. A gente não consegue olhar, sentir a dor do nosso irmão, porque acha que a nossa dor é muito maior que a dele. E nós temos falado tanto, né, de nós sentirmos a dor do outro irmão. Nós estamos, né, porque nós somos um corpo. Esperar no momento certo. Esperar tempo, porque Deus, Ele não falha, Deus, Ele não tarda, Deus, Ele faz tudo no tempo certo. Ah, mas está comigo, eu estou passando, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe quanto tempo eu espero, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe qual é a minha dor, mas o Senhor Jesus sabe. E como essa passagem aqui de Jairo, né?
da filha do Jairo, como da mulher do fluxo de sangue. Nós vimos aqui para eles alcançarem a bênção do Senhor, o milagre do Senhor. Eles tiveram que tomar uma atitude. Eles tiveram que perseverar. Eles tiveram que crer. Também não foi fácil para aquela mulher chegar até aqui. E às vezes a gente não queremos pagar um preço. Nós não queremos esperar. Nós não queremos perseverar. Nós desistimos muitas das vezes no meio do caminho, porque achamos que está demorando demais. Nós não queremos deixar algo, né? Fazer um sacrifício. Não, o Senhor me conhece, o Senhor sabe. Muitas das vezes o Senhor requer algo nosso, uma atitude nossa, para que Ele venha fazer aquilo que Ele tem para fazer na minha e na sua vida. Não é fácil perseverar. Eu costumo uma vez brincar com a Vânia, eu falo assim: Vânia, é tão fácil ser crente, né? Mas a gente complica tudo. Falo muito isso, né? Mas não é fácil não, gente. E a gente requer renúncia, requer perseverança, requer paciência. E a cada dia nós temos que estar nos convertendo, digamos assim, nos renovando a cada amanhecer, para que nós possamos ficar, nos posicionar. Eu acho que enquanto nós vivermos, até que Ele venha, nós vamos estar assim. A nossa caminhada tem que ser em busca, entrega, perseverança e fé. Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Que possamos ter fé. Aquilo que Ele prometeu, Ele cumprirá. Por mais difícil que possamos achar. Eu também já tenho muitas coisas que eu espero do Senhor. Tem coisas que tem anos. Mas eu agradeço ao Senhor e peço todos os dias: Senhor, me fortalece. Senhor, eu não sou nada, não tenho nada, mas me fortalece. Porque eu tenho um amor muito grande pelo Senhor. Eu amo estar na casa do Senhor. Eu amo ajudar na obra do Senhor. Eu não quero, amados, meu desejo de ficar na frente, que me vejam, não. Quanto mais escondidinho eu tiver, para mim é melhor. Muitas das vezes nós temos que falar daquilo que o Senhor faz nas nossas vidas, daquilo que o Senhor é nas nossas vidas. Amados, por mais difícil que seja, não pense aí, para ela é muito fácil falar. Ela está na igreja, o marido dela está na igreja, os filhos dela estão na igreja. Não, amados. Eu oro, luto, busco todos os dias para que o Senhor me sustente, para que o Senhor sustente a cada um dos meus filhos, a minha família, para que nenhum deles saia da presença do Senhor. E o meu maior desejo, amados, é quando eu não estiver mais aqui nessa terra, mas o meu filho possa estar lembrado. A minha mãe deixou um ligado, ele está na presença do Senhor, independente das circunstâncias, independente do que está acontecendo, mas que o alvo seja o Senhor. O alvo seja o Senhor. É isso que eu peço todos os dias. Pai, sustenta a minha família. Sustenta, Senhor, a minha casa. Não porque
nós não temos problema, temos muitos. Cada um tem seus problemas. Mas se nós crermos, se nós perseverarmos, se nós buscarmos e deixarmos tudo na mão do Senhor, Ele é aquele que não nos deixa faltar nada. E tenhamos fé, amados. Tenhamos fé. E deposite toda a sua confiança, toda a sua fé no Senhor. Não deixe que nada e ninguém venham tirar da presença do Senhor, venham deixar de crer nas palavras do Senhor, nas promessas do Senhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Busca o Senhor, persevere, creia. Busca o Senhor, persevere, creia. Todos os dias, todo momento, sejamos ligados com o Senhor, da sua palavra, nos ensinamentos, buscando ter os frutos do Espírito sobre a nossa vida, andarmos, caminharmos em direção do Senhor, naquilo que o Senhor tem para cada um de nós, porque Deus trata cada um de nós individualmente, mas Ele tem um chamado para cada um. Cada um tem um valor especial para o Senhor. O Senhor não nos vê como o homem vê. O Senhor nos vê de uma maneira tão especial. E creia, amados, nesta noite, que os irmãos possam sair daqui com a certeza que vocês têm um valor especial para o Senhor. Vocês são amados do Senhor, nós somos amados do Senhor, nós somos filhos amados do Senhor. E nós possamos perseverar em fé, em obediência ao Senhor. É isso que Ele quer de cada um de nós. Que os irmãos possam ficar com essa palavra de fé, que a cada dia o Senhor possa estar renovando a nossa fé. E creia, os sonhos, as promessas do Senhor não morreram, mas dormem. E no momento certo, o Senhor vai dizer, como Ele disse aqui, né? Talita cumi, que diz, levanta-te, menina. E vai chegar um momento que o Senhor vai dizer, levanta, acorda desse sonho que está adormecido até agora. Chegou o momento, chegou a hora. Que esse irmão creia nessas palavras, creia na promessa do Senhor, creia na palavra do Senhor e obedeça, 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 em nome de Jesus. Esse porque ela não sabe falar, gente. Já pode pregar domingo, né, Céu? O que tu acha? Vamos ficar de pé, queridos. Enquanto ela falava, passou um filme de terror na